Boa noite, irmãs e irmãos. Então vamos fazer a nossa prece inicial, fechando levemente os nossos olhos, para que, ainda que em um breve momento, possamos nos desligar do mundo material que nos cerca, ao qual parte de nós pertence, e que possamos nos concentrar nesse instante na visão terna do semblante de Jesus, de braços abertos, de olhar compassivo, como quem diz: vinde a mim, é a mim que procurais. Ainda que por caminhos tortuosos, será a mim que encontrarás. Mestre, inspira, ilumina e permita que cada um de nós busque a vós por caminhos mais retos, por estradas menos pedregosas, com menos tropeços, menos quedas. Mas se isso não for possível, Senhor, que tenhamos a certeza que estás ao nosso lado, com a mão estendida, para nos soerguer, para nos auxiliar a cada dificuldade do caminho. Que nessa noite possamos encontrar-te um pouco mais nesta casa, mas principalmente em nosso íntimo. Que assim seja. Então deixamos vocês com a nossa irmã Karina, que hoje vai falar sobre o orgulho e a humildade. Que a infinita misericórdia de Deus e de Jesus nos envolva a todos, hoje e sempre. Então, a nossa lição dessa noite é sobre o orgulho e a humildade. Havia, num lugar bem distante daqui, um carvalho e um bambu. E o carvalho, extremamente imponente, ficava muito próximo do bambu. E cada vez, a gente sabe que o carvalho é uma árvore extremamente grande. E o bambu é bem pequenininho, ele é bem fininho. E aí, cada vez que ventava, o carvalho ficava observando o bambu se baixar ao sabor do vento. E o carvalho dizia para o bambu: mas por que você se verga cada vez que vem o vento? Ele dizia: mas eu sou tão fraquinho que eu preciso fazer este movimento. Acontece que num determinado dia se aproximava uma grande tempestade. Um furacão se avizinhava e chegou destruindo tudo. E o carvalho, naquela movimentação da natureza, ele tombou com raiz e tudo, e o bambu se vergava ao vento, e depois da tempestade, o bambu olhou para o carvalho e perguntou como ele estava. E aí o carvalho, totalmente caído, tombado, com as raízes de fora, questionou o bambu por que ele estava de pé. E ele disse: porque eu me curvei diante do vento. Então, nós somos carvalhos e nós somos bambus, e Deus é o vento. E todos nós, estamos submetidos a tempestades na nossa vida. E muitas vezes vêm os furacões, vêm tempestades, chuvas,
tempestades e furacões. Todos nós estamos submetidos a isso. O carvalho que não se dobra diante do vento, que pode ser a representação de Deus, o vento, a representação de Deus, é quando nós somos orgulhosos. Quando o orgulho fala mais alto. Quando a gente pensa assim, mas esse ventinho não vai me derrubar. Essa tempestade não vai me derrubar. Mas às vezes nós somos submetidos a furacões, momentos difíceis. E que se nós não tivermos dentro dos nossos corações a humildade de nos colocarmos diante de Deus em provas complexas e difíceis, nós vamos tombar. E o bambu é a representação da humildade. De nós, quando nos curvamos diante de Deus, principalmente nos momentos difíceis. E nós temos momentos na nossa vida que são momentos de bonança, momentos tranquilos. E esses momentos tranquilos, a gente tem que ser mais agradecido a Deus. Porque são momentos em que, como se nós estivéssemos carregando as nossas baterias para quando vierem as tempestades, para quando vierem os furacões. E para isso, para que a gente seja forte, a gente precisa ter a conexão com Deus através da espiritualidade. Porque sem Deus, nós não somos nada. E Deus é esse Pai soberanamente justo e bom, que quer o bem de todos os seus filhos. E que os momentos difíceis, os momentos de tempestades e de furacões, são grandes oportunidades que nós temos de aprendizado e de nos colocarmos numa situação de humildade perante a Deus, reconhecendo que sem Ele nós não conseguimos vencer aqueles momentos difíceis. Então, o orgulho é uma imperfeição moral que nós temos. Aliás, os Espíritos nos dizem, lá no livro dos Espíritos, que contém a filosofia espírita, que há 2 grandes impedimentos para que haja o progresso da humanidade, o nosso progresso, que é o orgulho e o egoísmo. Então, o orgulho é aquela imperfeição que nós temos de acharmos que somos superiores e melhores do que os outros, que não precisamos de Deus, que não precisamos de espiritualidade, que nós não erramos nunca. O egoísmo é aquele sentimento que nós achamos que tudo é para mim, que temos que ser servidos ao invés de servir, que Deus tem que nos atender a hora que nós quisermos aos nossos caprichos. E nós sabemos que nós temos que lutar contra essas 2 imperfeições da alma. E essa luta, essa batalha é diária e é para todos nós indistintamente. E essa batalha contra as nossas imperfeições morais, ela começa pelo autoconhecimento. Como Santo Agostinho nos coloca lá no Evangelho, de que nós precisamos nos autoconhecermos. Nós precisamos fazer muitos questionamentos a respeito da nossa conduta no dia a dia. O que nós temos feito para impedirmos que o orgulho prevaleça em relação à humildade na nossa vida? O que nós temos feito na nossa vida para nos autoconhecermos?
Nós temos que nos perguntar qual é o tempo que nós dedicamos na nossa vida para nos colocarmos em comunicação com Deus, para que a gente se autodescubra. A gente tem que se perguntar todos os dias o quanto que as questões materiais pesam mais do que as espirituais na nossa vida. Nós temos que nos questionar o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Qual é o nosso papel? Por que eu tenho aquela dificuldade A ou B? Porque eu estou naquela família? Porque eu estou inserido naquele determinado trabalho? Nós temos que nos questionar mais a respeito da nossa conduta, do nosso pensamento. E nós temos que ordenar o caos que muitas vezes há dentro de nós. E há uma lei da natureza chamada entropia, que nos diz que tudo tende à desordem, a menos de que a gente realize trabalho para organizar a desordem. Olha que interessante isso, porque o trabalho é uma lei da natureza. É a lei que nós estamos submetidas dentre outras leis naturais. Então, nós temos que ordenar o caos interior que nós temos dentro de nós, nos autoconhecendo e, através da disciplina, a gente ordenar o nosso ser interior. E como nós estamos falando de orgulho e de humildade, nós temos que perceber que o orgulho é um caos que nós temos dentro de nós. Que essa força precisa ser redirecionada para que a gente possa começar a ser mais humilde. Mas humildade não é sinônimo de sermos piegas. Não é isso. Humildade é nós nos reconhecermos pequenos diante de Deus. Humildade é nós olharmos para o alto nos momentos difíceis e pedirmos ajuda para os nossos espíritos protetores, para o nosso anjo de guarda. Isso é ser humilde. Humildade é nós reconhecermos que muitas vezes nós não conseguimos mudar determinadas situações na nossa vida, porque a gente ainda não tem força para mudar, a gente precisa de ajuda. Isso é ter humildade. É reconhecermos a paternidade de Deus, que nos quer o bem e não o nosso mal. E que nos criou a todos da mesma forma, simples e ignorante. Não criou privilegiados. Privilégio é nós estarmos aqui. Privilégio é nós estarmos em mais um processo reencarnatório. Privilégio é nós termos a oportunidade de nos reorganizarmos internamente. Organizarmos o nosso caos interior, darmos um sentido para a nossa vida. E não é um sentido material falando, é um sentido espiritual. E para a gente dar um sentido espiritual para a nossa vida, nós temos que nos conhecer. Conhecer as nossas limitações, conhecer a fera que nós temos dentro de nós. Nós temos que domar aquela fera que reage diante de determinadas circunstâncias de uma forma agressiva, orgulhosa, intemperante. Então, essa ordenação do caos interior, ela tem que ter disciplina. E é por isso que quando a gente estuda a vida de Chico Xavier, quando Emmanuel
deu para ele as dicas do que ele precisaria, Emmanuel disse a Chico que ele precisaria de disciplina, disciplina e disciplina. Então, se a gente quiser melhorar internamente, se a gente quiser domar a fera que nós temos dentro de nós, ordenar o caos dos vícios, a gente precisa ter disciplina. Porque sem disciplina a gente não chega a lugar nenhum. Sem organização a gente não chega a lugar nenhum. Então, se nós não começarmos a organizar a nossa vida interna, se nós não organizarmos a nossa casa, o nosso quarto, a gente vai querer mudar o mundo. Como que a gente vai querer mudar o mundo, mudar o outro? A gente não muda ninguém. A gente só muda a si mesmo. E a gente tem a ilusão de que acha que vai mudar o mundo, que vai mudar os outros. E a gente vai se decepcionar. Porque quanto muito nós temos que nos dedicar para mudarmos a nós mesmos. Reconhecendo as nossas fragilidades. E o orgulho é uma fragilidade humana. Porque ele representa a soberba do ser humano. Eu sou melhor, eu mando aqui, todo mundo me obedece. Isso é uma soberba. Isso é uma soberba. A gente viu a soberba do Carvalho, não se curvava, não podia se curvar diante daquele furacão, daquele fenômeno da natureza e tombou. Mas ao passo que o bambu humilde se curvou diante das adversidades e se reverenciou a Deus, reconheceu a sua pequenez. E será que a gente tem feito de fato esses exercícios de medirmos o quanto nós somos orgulhosos? Porque orgulho não tem nada a ver com recursos materiais. Uma pessoa de poucos recursos materiais pode ser extremamente orgulhosa. Uma pessoa de muitos recursos materiais pode ser humilde. Pode ajudar várias pessoas sem dizer quem eu sou. Aliás, há um texto no Evangelho em que uma senhora distinta com a filha, vai visitar as pessoas mais humildes, levando consolo, alimento. E ela estaciona o carro longe, para que aquelas pessoas humildes não vejam a sua condição material. E ela vai na casa, visita a família, e diz para a filha que a está acompanhando, que dê algo dela. Algo dela. O que é dar algo de nós? Um sorriso, uma palavra, uma prece. É dar algo de nós. E no final da visita, ela pede que ninguém diga quem ela é. Ela é uma pessoa anônima. Isso é humildade. Quando Jesus disse no Sermão da Montanha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito são as pessoas humildes. São as pessoas que reconhecem as suas fragilidades e fazem de tudo para modificar o seu interior. E as características de uma pessoa humilde? Porque orgulho a gente conhece. Nós temos sempre que reforçar o lado positivo das coisas. Olhar o lado positivo da vida. O lado que as circunstâncias que nós estivermos experienciando, as provas que nós estivermos vivenciando, qual é o lado bom disso tudo?
Qual é o lado bom da doença? Qual é o lado bom da dificuldade financeira? Vou dizer, nossa, Karina, mas tu tá doida. Tudo tem um lado bom. Tudo tem um lado bom. A dificuldade tem um lado bom. Porque na nossa vida, quando acontecem os impedimentos, muitas vezes nós fixamos o nosso olhar somente naquilo que a gente perde. É como se a gente tivesse uma porta, ela se fechou e a gente fica lamentando o tempo inteiro porque aquela porta se fechou. Porque Deus é injusto, porque Deus, olha o orgulho, porque Deus é cruel, porque fechou aquela porta. Só que a gente não percebe que outras portas e janelas se abrem. E que é naquele muro de lamentações que a gente só fica reclamando, reclama, que isso é uma imperfeição moral a gente ficar reclamando. A gente perde tempo de ver as outras oportunidades que se abriram. E a gente só fica chorando aquilo que a gente perdeu. E o que a gente pode ganhar se a gente olhar para o lado? Aquela janela onde tem o sol, onde tem um gramado, aquela outra porta que me apresenta uma outra oportunidade, aquele emprego que se fechou, mas outras oportunidades eu terei. Porque ajuda-te que o céu te ajudará. Só que nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos ficar esperando que as coisas aconteçam. Não. Ajuda-te. Olha sempre esse movimento de eu preciso me ajudar. Ajuda-te que o céu te ajudará. Agora não dizer assim, fica aí deitado na sala, no sofá, na rede, bota teu chinelo de dedo e fica esperando que as coisas aconteçam. Que vão bater na tua porta, que vão te oferecer um trabalho. Não é assim que as coisas funcionam. Nós temos que se mexer, porque a fila anda. A gente que tem que buscar alternativas, outras alternativas, ver as janelas e portas que se abrem. Por isso que a gente deve olhar o lado positivo da vida, porque o orgulhoso não faz isso. O orgulhoso lamenta, não aceita que ele erra, ele não admite que ele erra. Aqui eu mando e todo mundo me obedece. Quem disse isso? Que todo mundo obedece? Porque quando a gente sabe que, principalmente o brasileiro, né, ele sempre dá um jeitinho para não obedecer, para infringir as leis, né? O brasileiro tem esse dom, né, negativo de não ser cumpridor das leis, dos deveres, das suas tarefas. Isso aí é um defeito que nós temos. Nós temos defeito muitas vezes de não estudar, de não nos aperfeiçoarmos. Ainda mais agora na era digital. Esse celular na nossa mão, bens a Deus. Bens a Deus. Porque o que a gente fica de horas desperdiçadas nas redes sociais, nas mídias, é inacreditável. A gente tem que se perguntar isso também. O que nós estamos fazendo na nossa vida? Porque o tempo passa. E aí, qual é a bagagem que nós estamos preparando para a nossa volta à nossa verdadeira casa, que é no mundo espiritual? A morte é só essa transição, porque ela vai acontecer para todos nós. Queiramos ou não. A gente espera que demore para que isso aconteça. Porque o tempo que a gente está aqui é muito precioso. E é o tempo que a gente tem para obrar, para organizar o caos que há dentro de nós, para dar sentido à nossa vida. Nós temos que dar sentido à nossa vida. E dar sentido à nossa vida não é ver somente as coisas materiais. Dar sentido à nossa vida é vermos que nós somos transitórios aqui. E que o tempo que nós temos é o tempo do nosso aprendizado, da nossa melhoria, da nossa reforma. Então, as características da pessoa humilde. Agradece a Deus. Pessoa humilde é grata a Deus.
Ela é grata por tudo que ela tem. Temos a oportunidade reencarnatória, temos família, temos alimento, temos trabalho, temos tantas oportunidades de aprendizado. Temos que agradecer. Agradecer a espiritualidade que nos ajuda. Nós temos um espírito protetor que nos ajuda nos momentos difíceis. Então, nós temos que buscar, estar em primeiro lugar. Olha o primeiro mandamento. Olha o primeiro mandamento. Que é a gente honrar a Deus sobre todas as coisas. Então, a verticalidade, buscar Deus através da oração. Essa é a primeira conexão que nos coloca em humildade. Aceita que faz erros. A pessoa humilde sabe que não é perfeita. E quem de nós é perfeito? Se nós fôssemos perfeitos, a gente não estaria aqui. E o Espírito perfeito que esteve entre nós, que é o nosso modelo e guia, é Jesus. É Jesus. A gente busca ídolos de barro. Porque tem cada coisa que a gente admira por aí, temos que rever isso. Nosso modelo e guia é Jesus. É Jesus, é Ele que nos mostrou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, o humilde aceita que erra. Mas não fica se lamuriando, não fica, chorou porque perdeu. Não, vou ver outras oportunidades, vou olhar ao meu entorno. Fechou essa porta? Peraí, vou olhar que outras se abriram. Reconheço que errei, mas não vou ficar me lamuriando. Vou? Como é que eu vou fazer para acertar? Eu preciso aprender com o erro. Pede desculpa. Já viram orgulhoso pedir desculpa? Mas nunca orgulhoso pede desculpa. Em casa, quando a gente erra, pede desculpa? O orgulhoso não pede desculpa. A pessoa humilde reconhece que erra e pede desculpas. Não é vergonha para ninguém pedir desculpa. Entende que precisa de Deus. Nós precisamos de Deus na nossa vida. Isso é ponto pacífico. Sem Deus nós não vamos a lugar nenhum. Menos matéria e mais espiritualidade. O humilde não procura glórias aqui na terra. Vejamos o que Jesus nos ensinou. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então não vamos buscar glórias aqui na terra, porque a gente não vai conseguir. A verdadeira vitória é quando a gente vence a nós mesmos. Quando a gente vence o orgulho, quando a gente vence o egoísmo, que ainda são entraves para a nossa felicidade aqui. Procura servir. O humilde procura servir, sem exigir nada em troca. O orgulhoso está sempre dizendo, eu te fiz tal coisa, tu tem que me retribuir. Né? Faz barganha. O humilde aprende a servir. Aliás, nós estamos aqui na Terra para servirmos e não para sermos servidos. E o humilde ama e respeita outras pessoas. Nós temos um grande desafio, todos nós, que é o desafio da convivência. Convivência com os diferentes. O nosso sangue, todos que eu saiba, é vermelho. Então, nós somos iguais perante Deus. Parar com essas bobagens de A, de B, de C, não. Deus não nos olha pela nossa cor, Deus não nos olha pela nossa raça, Deus não nos olha, Deus nos olha por aquilo que nós fazemos, pelas nossas obras. Nós temos que aprender a nos respeitarmos uns aos outros, respeitarmos as diferenças. Respeitar as diferenças não significa pactuar com o erro. A gente sempre tem que buscar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres.
Busquemos a verdade em Jesus, como nosso mestre, como nosso guia, como nosso modelo de conduta. E que o Evangelho seja um norte nas nossas vidas. Tá tudo lá. Se a gente usar mais o Evangelho, mais a espiritualidade, com certeza nós aprenderemos a domar a fera que habita dentro de nós. Então, nesse momento, nós vamos pedir que os médiuns, se coloquem para que nós possamos receber o passe. E a gente precisa serenar o nosso coração, fechar os nossos olhos, pensar em Jesus, mentalizar Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, dirigindo a Ele o nosso agradecimento por mais uma oportunidade de estarmos aqui em aprendizado. Agradecermos todas as bênçãos que recebemos todos os dias, e que não são poucas. E pedirmos força e coragem para que nós possamos enfrentar a nós mesmos e vencermos as nossas imperfeições morais. Que Jesus seja sempre o nosso modelo e guia, a nos orientar os caminhos a trilharmos. E que assim seja.